O primeiro episódio de Desventure Camp 5 Fãs vs Favoritos foi bom? É isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Eu vou comentar os principais acontecimentos do primeiro episódio. Se eu gostei, se eu não gostei, o que eu achei desse primeiro episódio. Começando pela chegada dos fãs. Todos os 12 chegaram de barco. E eu achei interessante essa chegada. Achei que esse grupo no geral, né, não sei se vocês já assistiram o vídeo de reagindo às inscrições dos participantes, eu vou deixar no comentário fixado a parte 1 e a parte 2. Eu gostei na maior parte dos fãs do que dos favoritos. Eu acho que a equipe dos fãs vai ser mais interessante. Bom, o Bruno já mostrou que sabe muito sobre o programa, eu achei interessante isso. A Ara já chegou sendo a vilã. Eu pensei que talvez ela ia demorar mais para mostrar a personalidade. Aqui, né, a chegada dos participantes. A Abra já mostrou que vai ser uma personagem de personalidade forte. Eu achei interessante isso. É muito do que ela falou, né, no vídeo de audição. Outra coisa também, gente, nesse vídeo, obviamente, vai ter spoiler, né, já que eu vou falar sobre o episódio. Então, se você não assistiu ainda, eu aconselho que você vá lá, assista o vídeo primeiro, né, o episódio primeiro, e aí depois volte aqui. Aqui, né, são as duas equipes, eu achei bem interessante, mas olhando assim de modo geral, sem dúvidas, a equipe fãs é a minha favorita até o momento. Obviamente que tem muitas pessoas na equipe dos favoritos que eu gosto, mas a equipe fãs é sem dúvidas o destaque dessa temporada, na minha opinião. Bom, aqui teve essa questão, né, apresentação das equipes. Deixem aí nos comentários quem vocês mais gostaram. Vou falar aqui quem que eu achei que mais se destacou nesse episódio, nesse primeiro episódio. Pra mim, sem dúvidas, a Ara, o Bruno, o Finn e a Aubrey. Pra mim foram os 4 que mais se destacaram na equipe dos fãs. Ah, e a Ivy também, né, obviamente. Já na equipe dos favoritos, o Alec e a Fiore, né, já mostraram que vão ser aliados novamente, né? E tem também uma certa questão com a equipe. A equipe dos favoritos meio que tem um certo preconceito com eles, né? Não gostam tanto deles. A gente já viu também uma certa rivalidade entre Alec e Tom. O Tom já chegou na intenção de montar uma aliança. Eu achei interessante isso. Mas eu acho que os que mais se destacaram na equipe dos favoritos foram Alec, Fiore, Tom, Rosa também, né? Com a questão de querer se provar muito boa. E a Anastácia, que quer mostrar também que a Rosa pode confiar nela, mas a Rosa não tá tão confiando assim. Bom, aí teve, né, essa questão, né, deles, da apresentadora falar que esses serão os rivais. A equipe dos favoritos se mostrou mais organizada, o Tom tomou a liderança, né, o Alec não concordou com isso, mas a Anastácia, né, tipo, meio que foi contra o Alec, mostrando que talvez esteja mais a favor do Tom. E aí o Alec tem essa questão, né, ele e a Fiore podem ser alvo, na verdade são alvos. Eu acho que se a equipe dos fãs, dos favoritos, quer dizer, vencesse, provavelmente o eliminado seria ou Alec ou a Fiore. Já na equipe dos fãs, quem se destacou mais na questão do desafio foi o Bruno, logicamente, né? Ele demonstrou saber sobre sobre o desafio de modo geral, né? Até porque foi um desafio da primeira temporada, eles refizeram o primeiro desafio, achei interessante isso também. E ele teve total apoio do Manu, achei interessante isso. Pensei que o Manu talvez fosse um vilão, né? Pelo estilo dele assim. E não vi nada falando sobre a questão do Manu ser irmão do Alec. Não falou nada nesse episódio, provavelmente vai ser mais pra frente que eles vão tocar nesse assunto. Eu percebi que provavelmente esses dois aqui vão ser um casal. Ele nitidamente gosta dela, né? Ele falou que era inscrito no canal dela, achei interessante isso. Será que eles dois vão se tornar um casal? Se for, provavelmente já vai ser meu casal favorito da temporada. O Bruno e o Manu saíram juntos, né? Pra poder caçar os participantes da equipe dos favoritos, mas eles perderam. No caso, a equipe, esses dois aqui se saíram bem melhor no desafio do que eles dois. A
esqueci o nome dessa participante aqui, porque ela é da 5ª temporada. Essa participante acertou esse participante aqui também, que é dos fãs, se não me engano, ele chama Ren, eu acho. Essa daqui é Natália, lembrei o nome dela. Ela atirou nele, então ela conseguiu vencer. Ele demonstrou ser muito fã dela. E a equipe dos fãs nitidamente tem uma aliança formada. Tom, Gabi, Aiden, eu acho que é Aiden que ele chama, e Lake. Eles 4 serão sem dúvidas os aliados dessa temporada. Eu achei que essa questão, os participantes da equipe favoritos têm que ficar atentos, senão eles 4 vão dominar o jogo. Então eu acho que talvez o Alec e a Fiore podem meio que trabalhar nisso para conseguir aliados para ficar contra esses 4 aqui. O que vocês acham? Esses 2 aqui foram sem dúvidas os vilões da equipe fãs, né? Nitidamente eles vão ser aliados. A Ara demonstrou um certo desempenho, entre aspas, né? Ela meio que reagiu quando a equipe dos favoritos chegou para atacar a equipe dela, mas não sei se ela vai ser tão boa nos desafios como a Júlia, assim, no estilo, se a gente for comparar com o Drama Total, será que ela vai ser boa nos desafios como a Júlia? Espero que sim, para ela ficar mais tempo, né? Na equipe dos favoritos, a Rosa estava guardando a bandeira, a Anastácia aproveitou essa oportunidade para poder conversar com ela, né? Mas a Rosa, como eu disse, não demonstrou tanto interesse em se aliar com a Anastácia. Agora falando sobre a apresentação da Emily, eu gostei, mas eu pensei que a personalidade dela seria mais trabalhada. Talvez, eu acho que faltou muito da opinião dela na hora que tá apresentando. Obviamente que os participantes têm que ser neutros, né? Como, por exemplo, o Chris. Mas eu vejo que o Chris às vezes demonstra algum certo favoritismo, se gosta ou não de algum participante. Eu acho que a Emily ficou um pouco apagada nessa questão. Não sei se é porque chegou muitas personalidades novas e aí precisava trabalhar nisso, mas eu achei que, pela aparência dela, eu achei que ela ia ter mais personalidade. Mas às vezes pode ser que vai ser desenvolvido, né, nos próximos episódios. E como eu disse também, eu não assisti ainda a 5ª temporada para saber como é exatamente a personalidade dela. Aí depois que teve o resultado da prova, né, a equipe dos favoritos venceu, a equipe dos fãs perdeu e a Ivy realmente também mostrou um péssimo desempenho na prova. Eu acho que eles deveriam ter eliminado ela, os fãs deveriam ter eliminado a Ivy, porque de fato ela não mostrou desempenho nenhum na prova, simplesmente reclamou do calor, ficou sentada lá e não fez absolutamente nada. Então, pra mim, quem deveria ter saído nesse episódio era a Ivy. Aí teve essa dinâmica nova, né, onde mandavam os 2 participantes para uma ilha, para uma aventura, na verdade. A Emily não revelou o que seria, e aí os escolhidos foram Ivy e Alec. Ao chegar lá, a Ivy achou que tava, tipo, no encontro, né, com o Alec, como se fosse um date de férias com ex, porque ela falou sobre a questão de se inscrever para um reality show de namoro no vídeo de inscrição. Então ela pensou que, tipo, isso aqui não era uma competição, e sim um encontro, podemos dizer. Pelo menos foi isso que eu entendi. O Alec fez o desafio, que era pegar alguma coisa que tava numa mesa lá, e aí caía tinta nele. A Ivy não quis fazer, o Alec conseguiu fazer, e aí ele tem vantagem nos votos. Se não me engano, é roubar votos, ou alguma vantagem nos próximos votos, que vai ser útil para ele e para Fiore. Pelo menos foi isso que ele disse. Agora falando aqui sobre essa possível aliança, eu achei interessante que a Aubrey meio que trouxe a Olivia e esse outro participante para uma certa aliança, podemos assim dizer. Eu pensei que talvez os 3 iriam dominar mais o jogo, mas não foi o que aconteceu, porque a gente indo agora para a caverna, né? E também teve a recompensa do desafio. Quem ganhava o desafio, como foi a equipe dos favoritos que venceu, eles ganharam uma barraca. E aí, uma cabana, na verdade, já pronta. E já a equipe dos fãs deveriam montar uma briga, eles montaram essa caverna e pelo jeito vão ficar nessa caverna aqui no decorrer da temporada. Aí na hora do voto, outra coisa também que aconteceu foi que a Dunia notou alguns símbolos nas paredes. Se não me engano, foi um morcego. Talvez isso vai interferir em alguma coisa. Ela meio que já percebeu que tem alguns símbolos espalhados pela ilha e talvez isso vai influenciar em alguma coisa. Vocês perceberam isso também? E agora falando sobre a questão do voto. A Aubrey atacou o Sam, que
até então era um participante bem tranquilo. E outra coisa também, ela errou totalmente na questão dos signos. Ela falou, você deve ser do signo não sei o que. Tipo, errou todos, ela tinha essa questão de signo, ela mostrou isso no vídeo de audições. Errou tudo nessas previsões. E aí, na hora da votação, ela decidiu atacar o Sen, falando que ele era um manipulador e tal. Eu achei interessante, porque meio que agitou um pouco o primeiro episódio. Mas isso meio que fez ela virar alvo. Aí chegou na hora da primeira votação. E todos os participantes estavam um pouco apreensivos, mas dava a entender que seria ou Sam ou a Aubrey pelo que tinha acontecido. E eu queria que, na verdade, fosse a Ivy. Nada contra ela, de modo geral. Mas é porque ela, de fato, não ajudou nada no desafio. Se eu tivesse lá, eu votaria nela. Aqui os vilões, né, na hora da votação. E acabou que a Aubrey foi eliminada. Esqueci de comentar um pouco sobre a personalidade da Nura. O Bruno meio que quis se tornar amigo dela, conversar com ela, né? E aí os dois vilões aqui, né? A Ara e o Finn, meio que fizeram como se fosse um bullying com ele, né? Porque ele ficou repetindo várias vezes que ele trabalhava para uma pessoa super famosa, que reclamava e tudo mais, e que a Nura parecia um pouco com essa pessoa que ele trabalhava. No caso, pela questão dela sempre reclamar. A Aubrey ficou extremamente irritada, né, por ter sido eliminada. A Olivia nitidamente ficou triste, foi talvez a única que de fato sentiu essa eliminação. A Olivia ficou muito, muito chateada mesmo. Ela ficou bem triste, mas ela disse que ela pode encontrar novos amigos, né? Que a amiga dela foi a primeira eliminada, mas que ela pode encontrar novas amizades no decorrer do jogo. E o Sam deixou claro que a Aubrey atacou ele não sabe o motivo, mas que os amigos, mas que os participantes da equipe dele vão se arrepender por de fato não terem ouvido ela. Então, finalmente, ela acertou em alguma previsão, né? Ela errou os signos todos, mas acertou que o Sam, na verdade, é um manipulador. Achei interessante isso. E no final, né, quando a Aubrey iria embora, chegou na Ilha dos Eliminados, ela tinha a opção de escolher tentar uma repescagem ou desistir, tipo assim, aceitar que foi eliminada. E ela tentou a repescagem. Então isso quer dizer que provavelmente ela vai voltar, pelo menos é o que eu quero que aconteça. Espero muito que ela volte. E aí, o que vocês acharam desse episódio? Eu gostei bastante, achei muito interessante. Todos os participantes da equipe fãs, para mim, são muito interessantes mesmo. Eu quero muito que eles ganhem o próximo desafio para nenhum fã sair no episódio 2. E outra coisa também, esqueci de comentar sobre o Alberto. Ele ficou meio apagado, né? Se a gente teve uma planta nessa equipe aqui, provavelmente foi o Alberto, mas eu acho que ele pode se desenvolver mais nos próximos episódios. E aí, vocês gostaram do primeiro episódio? Eu achei 8/10. Gostei bastante. Poderia ser melhor? Poderia. Mas eu gostei demais. Não me senti cansado assistindo o episódio. Tem alguns episódios que você vai assistir e meio que fica cansativa a narrativa. Esse aqui não, achei bem interessante mesmo. E espero que o próximo episódio seja ainda melhor. Vocês gostaram da eliminação? Eu não gostei que a Aubrey saiu. Eu queria que ela ficasse mais tempo. Mas eu acho que com essa questão da dinâmica, né, de voltar, ela pode ser sim uma participante que vai retornar para o jogo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Se caso vocês quiserem, né, que eu comente o episódio 2, deixem aqui nos comentários. Provavelmente eu vou comentar, mas deixem aí um comentário sobre vocês quererem ou não que eu continue falando sobre essa quinta temporada de Desventure Cup.